Boa tarde, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos continuar a leitura do livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Meu nome é Felipe, eu gostaria de convidá-los a subscrever no canal. Se gostar do vídeo, deixe o like, no joinha. Não esqueça, suporte esse canal com as doações. Ative as notificações no sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Me siga no Twitter e Facebook. Muito à vontade, faça sua pergunta. A história não se desenvolve por ciclos, como acreditavam os filósofos antigos, testemunhos das vicissitudes que afligiram os regimes da cidade, as democracias que degeneraram em demagogias, as quais somente um tirano lhes permitia escapar. Tirania que é a necessidade indestrutível de liberdade, minaria lentamente até o dia da Revolução Salvadora. A aurora radiante de um novo dia prometido, desde o nascimento a tristeza do fim. A história, segundo Marx, traz em si a promessa da redenção, promessa que Maquiavel não via. Porque Marx via em promessa que escapava a Maquiavel. Um concentrava sua atenção nas formações sociais, ou em termos vulgares nas instituições, e outro nos homens. Um descrevia o desenvolvimento das forças de produção, o outro a luta permanente dos príncipes entre si e com seus súditos. Um definia a história como criação da humanidade, o outro como expressão sempre cambiante de uma humanidade sempre igual a si mesma. Um estabeleceu uma espécie de transição entre a escatologia judaico-cristã e o método dos futuríveis, ou da perspectiva não popular hoje. O outro, outra vez, menos seguro do seu ateísmo do que o filho de um advogado judeu convertido, denuncia a Igreja Católica como responsável pela ruína da Itália e por suas divisões. Um sonha com uma sociedade transparente para si mesma, onde os cidadãos rejeitarão qualquer transcendência e com a razão lhe submeterão uma disciplina coletiva, sem recorrer às ilusões das ideologias. Um não abandona a esperança de um povo valoroso, à maneira da República Romana, mas a virtude, mais política do que ética, passa de um povo a outro segundo os caprichos imprevisíveis da fortuna. Não se detém nunca por muito tempo no mesmo lugar, esperança de uma trégua, de um momento perfeito, de um sucesso clamoroso, mas efêmero. Certamente, mas não esperança de uma era nova, que prolongaria indefinitivamente esta vitória de poucos homens, sobre si mesmo e sobre seu destino comum. Traduzamos essas opiniões para uma linguagem mais abstrata. Por um lado, filosofia econômica da história. Por outro, filosofia política. Por um lado, progresso a longo prazo. Por outro, repetição inevitável dos ciclos, resultado de uma instabilidade permanente, essencial. Por um lado, transformações das formações sociais ou dos regimes criados pelos homens, mas cuja marca os homens prisioneiros recebem. Por outro, esforços dos heróis sempre renovados e, em última análise, sempre bons para derrotar o acaso, vencer os próprios inimigos, garantir as boas graças da fortuna e a boa vontade dos povos. Os homens, segundo Marx, fazem história, mas até agora sem saber o que fazem. Movida pelo desenvolvimento das forças produtivas, a história acabará criando homens capazes, um dia, de fazer a sua própria história com plena consciência. Os homens, segundo Maquiavel, carregam a responsabilidade da sua história, mas não têm motivos para ter orgulho dela. Apenas a virtude nos povos livres permitia aos príncipes reinarem inocentemente, virtude para desgastada pelo tempo, a virtude degradada dos heróis supervirtude dos povos, mas deve submeter-se às exigências impiedosas da eficiência. Os profetas desarmados morrem, mas acrescentamos nós, parafraseando ligeiramente Maquiavel, nem sempre os profetas têm tempo ou motivos válidos para gabar-se dos seus sucessos. Raramente puros e nunca duradouros. Quem não dispõe de uma espada morrerá pela espada. Maquiavel, porém, não teria recusado uma parte da verdade, a forma do Evangelho. Quem vencer pela espada morrerá pela espada. Tese e antítese. Tese: Maquiavel e Marx, comparáveis pela descendência inumerável e dividida por uma problemática não idêntica,
mais próxima, uma vez colocada a necessidade prioritária do estudo da realidade, tal como rejeitar as lições que esta realidade nos dá, qual seja a frequente imoralidade dos meios eficazes. Antítese, Maquiavel e Marx representam dois modos de pensar, duas visões do mundo, duas figuras, dois mestres, exemplares e contraditórios, conselheiro do príncipe ou confidente da providência, político ou economia, ação em uma conjuntura particular ou perspectiva a longo prazo, homem nunca satisfeito, sempre imutável, mas que não mudará jamais o ponto de encontrar a satisfação, ou de modo totalmente contrário, homem satisfeito, criando meios de produção e formas sociais, acabará edificando uma formação social em que achará satisfação, ou pelo menos em que a sua insatisfação se manifestará de um modo diferente de astúcia e da violência em fins estéreis mas necessários. Tese e antítese requerem, ou no pior dos casos, toleram uma síntese. A primeira apresenta-se por si mesma, a mente, a tal ponto que não duvido que vocês a tenham pensado antes que eu a tenha formulado. O marxista que conhece o fim da Odisseia opõe-se ao maquiavelismo ou maquiavélico, que quer conhecer o que é e, em razão dos precedentes da experiência, referente-se a situações comparáveis, as relações causais mais ou menos regularmente observáveis, sugere quem deve agir, o que deveria fazer para atingir seu objetivo. Mas o marxista Richard Nunck, embora tenha os olhos fixos em seu objetivo distante, deve tomar uma decisão. O realismo a longo prazo, ligado a uma visão determinada da história, associa-se logicamente ao realismo a curto prazo, implicado por uma filosofia dos conflitos inexpiáveis. A própria grandeza do objetivo distante dá uma justificação suplementar ao rigor impetuoso dos métodos e dos meios. Se o regime do futuro não vai deferir quanto ao essencial do regime de hoje, a lógica impõe que se compare o custo e o rendimento, que se rejeite os sacrifícios desmedidos, quando eles devem trazer apenas lucros limitados e medíocres. Em compensação, a espera de uma mudança qualitativa e total dissipa as dúvidas, excita os entusiasmos e alimenta a fé, então fica fora de questão quanto ao número das vítimas. Os marxistas, Richard Nunck, têm duas razões para se comportar de modo maquiavélico. Bom, vamos continuar depois. Se gostou do vídeo, deixa o like.